Bom, nesta aula nós vamos começar a falar sobre salários, preços e desemprego. Ou seja, vamos fazer um estudo da correlação entre salários, preço e o nível de emprego ou taxa de desemprego, né, propriamente dita. Uma das abordagens mais interessantes é a curva de Phillips, onde é demonstrado a relação negativa entre inflação e desemprego, ou seja, onde existe uma taxa de inflação mais alta, o nível de desemprego é menor, ou onde há uma taxa de desemprego mais alta, o nível de inflação ou a taxa de inflação é menor. Isso conforme o estudo de Phillips. É óbvio que uma teoria se desenvolve ao longo do tempo. E qual é o ponto básico dessa teoria? Que existe um trade-off de curto prazo entre desemprego e inflação. Trade-off significa resultado, uma correlação. Então, quando a demanda agregada aumenta, o desemprego geralmente cai e a inflação aumenta. Ou seja, as pessoas passam a comprar mais e aí as empresas tendem a produzir mais, mas como não é possível fazer isso no curto prazo, o que vai acontecer é que os preços vão aumentar, já que existe um número maior de pessoas querendo comprar. Quando a demanda agregada diminui, ou seja, quando o conjunto de demandantes, que nós estamos falando de agregados, diminui, o desemprego geralmente aumenta, porque as empresas vendem menos, porque as pessoas compram menos. E aí há uma pressão sobre os preços no sentido de reduzir, né? A inflação vai cair. Agora, quem que fez essa primeira correlação? Isso vem de 1957. Um economista da Nova Zelândia, chamado Phillips, ele representou um gráfico onde os dados da taxa de desemprego e da taxa de inflação na Grã-Bretanha, e ele traça uma curva mostrando sua relação média. Então, como é que se dá essa curva de Phillips? Aqui a gente pode ver essa relação em funcionamento. No ano representado pelo ponto A, a taxa de inflação é 4% e a taxa de desemprego é 5%. No ano representado pelo ponto B, a taxa de inflação é 2% e a taxa de desemprego é de 6%. A curva de Phillips também, com relação à curva de demanda agregada e da oferta agregada, essas iniciais estão inversas porque estão em inglês, tá? E como a gente está usando um livro, né, traduzido, um livro americano. Mas quer dizer exatamente isso, demanda agregada e oferta agregada. A curva de oferta agregada aqui não se desloca, nem é de curto prazo nem de longo prazo. Isso numa primeira tratativa. Então, considere que a economia em 2011 esteja no ponto A, com um PIB real de 14 trilhões e um nível de preços de 100. Quando a gente está falando que esse nível de preço é 100, seria a mesma coisa que a gente considerar 1,00 se fosse na base 10, tá? Aqui a gente está usando na base 100. Um fraco desempenho da demanda de crescimento da demanda agregada em 2012, a economia vai passar para o ponto B, com um PIB real de 14,3 trilhões e um nível de preço 102, ou 1,02, que significa uma inflação de 2%. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter um desemprego de 6%, certo? Então a inflação sobe e o nível de emprego, né? A taxa de desemprego é de 6%. Quando há um forte crescimento da demanda agregada, o que vai acontecer? Se, ao invés de um fraco for um forte crescimento, a economia vai passar para o ponto C, que é esse aqui. O PIB real
aumenta mais, vai para 14,5 trilhões, e o nível de preço é 104, porque a inflação é de 4%. Só que o desemprego, né, a taxa de desemprego diminui. Para uma inflação mais alta, a taxa de desemprego é menor. Aqui nós temos uma política monetária expansionista. O que significa isso? Significa uma política de crescimento da demanda agregada, ou seja, de intensificar o consumo, né, a demanda, para reduzir o desemprego, e isso vai ter um impacto nos preços, na inflação. Eles se consideram também bastante a chamada relação estrutural da curva de Phillips, né? O que é uma relação estrutural? É que ela depende do comportamento básico dos consumidores e das empresas e permanece inalteradas por longos períodos. As relações estruturais elas vão ser úteis para formular políticas econômicas, ou vão ser expansionistas, né, com aumento da demanda agregada, ou elas vão ser restritivas, né, de redução da demanda agregada. É o que acontece, um desemprego maior e uma inflação mais baixa. Porque os formuladores de política eles podem prever que essas relações são constantes. A curva de Phillips não representava de fato um trade-off, ou um resultado, uma correlação forte, permanente, entre desemprego e inflação. Nós vamos ter dois economistas muito importantes, que é Friedman, né, Milton Friedman e Phelps, que defende, na essência, que não existe trade-off entre desemprego e inflação a longo prazo. Ele não diz que não existe no curto prazo, somente não consideram que isso pode ser uma verdade no que diz respeito ao longo prazo. Então aqui nós temos uma nova abordagem, agora para a curva de Phillips de longo prazo. No PIB real potencial, né, que é aquele PIB com a tendência de longo prazo, as empresas operarão no seu nível normal de capacidade, ou seja, né, produzindo a todo vapor. E todos que desejarem um emprego o terão, exceto se forem chamados de desempregados estruturais e friccionais, que também é chamado de taxa natural de desemprego. Quais são os tipos de desemprego geralmente existentes? A gente chama um de desemprego keynesiano, ou desemprego cíclico, que é onde existe a oferta agregada, ele é maior do que a demanda agregada. O que isso significa? Significa que é um aumento de produção, mas as pessoas não têm dinheiro para comprar. Aí nós vamos ter, as empresas obviamente vão demitir, né, porque não está vendendo o suficiente, e isso gera um desemprego que é promovido por esse tipo de coisa, chamado keynesiano, ou também de desemprego cíclico, né? Por conta das flutuações cíclicas de recessão e crescimento da economia. Nós temos o desemprego estrutural, que é causado pelo desenvolvimento tecnológico, que substitui a mão de obra, né, intensivo de capital, então você põe mais máquinas e utiliza menos mão de obra. E geralmente esse tipo de emprego, não de desemprego, do emprego é aquele que gera uma maior fonte de salários, né? Salários mais expressivos. Nós temos o desemprego friccional, que ocorre pela mobilidade transitória de mão de obra, né? Quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, trabalhadores, por exemplo. Então, esse tempo ele fica desempregado. Isso a gente chama de emprego friccional. Nós temos o disfarçado, que são aquelas pessoas que saem que têm uma agricultura de subsistência, plantam tudo aquilo que precisam para viver, mas eles não existe uma estatística da produção deles, né? Então o índice de produtividade deles é considerado zero, porque não produzem para a economia como um todo, somente para a sua subsistência. Quando eles deixam de fazer isso e vão para a cidade, por exemplo, para trabalhar, não vai existir redução da produção. A gente chama de desemprego disfarçado. E a taxa natural são os desempregados estruturais mais os friccionais. Como é que se dá o impacto da variação dos preços? Nós temos aqui um salário nominal, de exemplo, $31,50. Quando você espera que em 2012 uma expectativa da inflação ser 5%, então você tem um nível de preços aqui de 105, pode usar também 1,05. Então, quando você divide esses 31,5 pela inflação esperada de 5%,
o valor real do seu salário vai ser de 30 dólares. Né? Então, o salário real esperado, você está esperando que seja isso. Se, ao invés de 5%, for 2% de inflação, nós vamos ter que um índice aqui de 102 ou 1,02. Vamos pegar e dividir o salário nominal, né, de 31,50 por 102 ou por 1,02, né, 1,102, que vai dar esse valor, 30,88. Ou seja, se a gente espera que uma inflação é mais alta e ela é menor, nós vamos ter um salário real efetivo mais significativo, né? A gente perde menos de salário real. Se aqui, por exemplo, se você o efetivo, né, foi de 8%, aí o seu salário real cai significativamente. O que significa esse salário real? Significa o seu poder de compra, o poder de compra do salário. Agora vamos ver esse trade-off de Friedman e Phelps, né, esses dois economistas. Eles dizem o seguinte: existe sempre um trade-off temporário entre a inflação e o desemprego. Não existe um trade-off permanente, que é o que se acreditava lá atrás com Phillips. O trade-off temporário não vem da inflação em si, mas da inflação que não foi prevista. No curto prazo, então, a gente pode dizer que se a inflação efetiva for maior que a esperada, aí, poxa, você espera que a inflação seja 5% e foi 12%, o que vai acontecer? O seu salário efetivo vai ser menor, né? Ou seja, do que o salário real que você esperava. E a taxa de desemprego cairá, porque o seu salário caiu, então a taxa de desemprego cai também. Se a inflação efetiva for menor que a inflação esperada, o salário real efetivo vai ser maior do que o salário real esperado. E a taxa de desemprego aumentará, porque teve um ganho real aí de salário.